Bom dia a todos, as boas-vindas em nome de Jesus, nosso Senhor. Como é que vão todos? Bom dia, pastor, graça e paz. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bem-vindos, pastor. bem-vindos todos. Tudo bem. Bom dia, Marie. Bom dia, pastor Marco. O pastor Marco está impossibilitado de dar bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia. Bom dia, pastor Marco. Já pode dar bom dia agora? Sim, bom dia, meus irmãos. Bom dia, Sueli. Rapaz, a Sueli tá... Também. Eu não vou dizer que está enrolada, não, porque a Sueli está bem, né? É ótimo. Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Beleza. Bom dia a todos. Isso. Bom dia, maravilha. pessoal. Ei, Sandra. Bom dia, Sandra. Bem-vinda. Obrigada. Olha como é que está o nível aqui, Sandra. Ô, coisa boa. Liberam pra gente. É isso aí. Meu professor de dinâmica, bom dia. Bom dia, pastor. Aqui, pastor. Vamos juntar. Estamos juntos. Vamos orar. O Roberto está dizendo que está muito baixo. Vocês estão ouvindo baixo? Não, aqui tá legal. Alto e claro, pastor. Tá ok, beleza. Então vamos nessa. A gente vai testando aqui e seguindo. Então, bem-vindos a todos. E enquanto vai chegando mais gente, meu amigo Alex, dinâmica. Vamos orar, meu irmão. Amém, amém. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, obrigado, Jesus, por estar Deus reunidos para louvar, glorificar e meditar na Tua Palavra, Jesus. E nessa manhã a Tua Palavra fale, Senhor Jesus, nas nossas corações, que possamos mais e mais aprender de Ti, Deus, para que possamos ter luz e sal, Senhor Jesus, onde estivermos. É de Ti, Deus, que passamos para as pessoas o amor, a providência, Senhor Jesus, e como, Deus, o Senhor tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas, e que nós possamos ser instrumentos vivos em Tuas mãos, Senhor Jesus. A partir do Davi, o pastor João Pedro, a Juliano, o pastor Marcos, todos que estão à frente dessa reunião, Deus, possa falar grandemente a nós, em nome de Jesus. Amém. 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 O tempo que nós usamos de 9h20 a 9h30 é aquele tempo do slowdown, não é? Aquele tempo de você ir acalmando, que de repente você acordou ou em cima da hora ou apavorado, né, pastor Marco? É o tempo de acordar. É o tempo de ir acordando. Lá muito no antigamente, a gente chamava isso nos acampamentos de hora silenciosa, né? Do tempo devocional. Esse tempo não é muito comum nos dias de hoje, nesse dia de corre-corre, mas queremos, eu pensei que no tempo da escola dominical seria um tempo das pessoas irem chegando e lendo a sua Bíblia, orando a Deus, ter o seu momento com Deus. Não é tanto um estudo bíblico, não é uma pregação, deveria ser muito mais um tempo pessoal mesmo. Você escolheria o seu texto, você leria para você e Deus. Não é tanto como nós fizemos semana passada, que lemos o texto do segundo livro das Crônicas, e hoje que nós já colocamos na tela o texto de Neemias, capítulo 8, que eu espero que você tenha lido já antecipadamente. A sugestão que eu dei semana passada era por um motivo específico de que
mostrar a importância da leitura das Escrituras para as pessoas e como isso deu um novo ânimo nas pessoas no tempo do rei Asa. Hoje, a leitura do texto de Neemias, capítulo 8, muito significativo também para o povo de Jerusalém. Então, vamos lá. Deixe-me ver o que vocês notaram na leitura de Neemias, capítulo 8. Então, vamos lá. Pastor, me chamou a atenção. Começa, Sheila, bom dia. Bom dia, pastor. O que me chamou a atenção no primeiro capítulo, né, que é o comecinho, que ele pede para vir o livro da lei, mas o capítulo 5 e 6 que fala: Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: Louvem ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. E ali se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Muito bom, obrigado, Sheila. Outra pessoa, vamos lá. O que chamou a sua atenção? Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. O que me chamou a atenção aqui nesse capítulo, o interessante é que as pessoas sentiram a necessidade da palavra de Deus. Né? Eles, tendo se reunido ali no primeiro dia, eles pediram: nós queremos a leitura da palavra, nós queremos o livro da lei. E não houve dificuldade alguma para que esse livro chegasse até eles. E Esdras ali em pé, o que me chamou a atenção também, é que pelo fato de ter começado aquela leitura tão cedo, até meio-dia, não somente Esdras, mas todos aqueles homens que estavam ao seu lado, ali à direita, à sua esquerda, todos ficaram em pé, e quando o povo de Deus viu a palavra sendo aberta, viram que era realmente o livro da lei, eles se colocaram em pé, em reverência, e logo em seguida dobraram-se dizendo: nós estamos diante de uma coisa mais preciosa que pode ter. E ali se dobraram, adoraram a Deus e choraram. Então a gente vê que havia uma necessidade muito grande da leitura, de ter esse contato novamente com a palavra de Deus, porque foi uma coisa impactante na vida deles. E é o que nós precisamos também, sentir essa mesma necessidade da palavra de Deus, a ponto de, ao lê-la, nos dobrarmos, adorarmos a Deus e chorarmos na presença de Deus, porque estamos com a leitura mais importante. Legal. Obrigado, Silvio, Sueli e Débora. Bom dia, tá? Vocês bem-vindos. Bom dia. Você não leu a parte que eu ia aqui. É a parte que me chamou a atenção, foi essa aqui da 8:9, da leitura mesmo, que quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Foi o que me chamou a atenção, foi essa parte. Beleza. Obrigado, Sueli, Débora e Joaquim. Então, eu achei interessante, como posso dizer, o desejo de que as pessoas entendessem. Então, aqui eu separei 3 pontinhos, 4 na verdade, que ilustraram isso. Então, Esdras, mais do que ler, ele teve a preocupação de querer fazer dar certa leitura. Ele primeiro começou a reunir os homens, mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. Então, aqui ele já começou a separar um pouquinho as coisas para que tivesse um efeito positivo. Então, ele não queria muita gente, ele queria as pessoas que conseguissem compreender para ter feito a leitura. Depois, ele leu o livro desde o nascer do sol até o meio-dia, então ele não se poupou. Enquanto o povo estava absorvendo, ele foi lendo. Então deu para ver que foi uma leitura bem longa, né? Pelo menos para a gente nos tempos de hoje, seria uma leitura bem longa. Então ele teve esse cuidado de importante é que o povo absorva. Ele continuou a ler. Outro pontinho foi... Cadê?
Esdras estava de pé num estrado de madeira. Então, assim, deu para ver que ele teve a preocupação de ser visto, para que o povo tivesse esse contato visual. E o outro pontinho foi ele ia lendo o livro e traduzindo e dando explicação para que o povo entendesse o que era lido. Então, eu marquei esses 4 pontinhos que, enquanto eu ia lendo, eu percebi que não é só ler, né? Então, Esdras teve essa preocupação de que as pessoas lessem e compreendessem. Então, ele já foi gerenciando tudo isso. E eu achei interessante que hoje, coisas que a gente faz hoje, e às vezes eu já ouvi até esse termo, né? Nossa, é muita burocracia. Nossa, é muita coisa, é só ler. Não, assim, não é só ler, né? Então, eu achei legal isso. Esdras, entre aspas, teve um pouquinho dessa burocracia que hoje a gente tem. Porque não dá para ver que mesmo naquela época existia gerenciamento e organização no tempo, nas pessoas. Porque não é só ler, é ler e fazer efeito. Então eu achei interessante isso, que Esdras já veio puxando isso desde aquela época. Tá legal. Tá legal, Débora. Obrigado. Joaquim. Bom, eu também fui mais ou menos pelo caminho da Débora e peguei a última parte que ela estava explicando, o versículo 8. É engraçado ver que eles iam lendo e traduzindo e davam explicação para que o povo entendesse o que era lido. Mesmo o povo sabendo as palavras, eles precisavam de tradução, de explicação e a necessidade de quem entenda. E aí me remeteu ao oficial lá da rainha que estava lendo Isaías, mas não sabia o que estava lendo, precisou que Filipe fosse explicar. E acho que essa é a função dos estudiosos, dos professores, dos pastores, dos mestres, é explicar ao povo aquilo que está lendo. Porque senão o povo começa a ler e, por mais que nós, batistas e protestantes, tenhamos a liberdade de interpretar as escrituras, a gente precisa de um certo estudo para isso, para não correr o risco de interpretar a escritura ao nosso bel prazer e nos dedicar a uma leitura meio torta. Então, existe a necessidade de pessoas que nos expliquem e a gente diga, entendes o que lês? Beleza, Joaquim. Obrigado. Obrigado. Nelson, bom dia. Sua participação. Bom dia a todos, bom dia, pastor. Bom, pastor, eu concordo aí com todas as apreciações que foram expostas aqui, mas tem algo que me fez chamar a atenção. No primeiro versículo, na versão que eu estava lendo, fala assim, chegado aos 7 meses, estando os filhos de Israel nas ruas, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Ou seja, todo o povo se ajuntou como um só homem. Isso aqui me leva a entender que o estudo da palavra, aqui nesse caso aqui, o Senhor, a palavra de Deus nos mostra do estudo da palavra numa forma coletiva, né? O povo se juntou num só, de uma forma coletiva. Então me leva a entender da importância do estudo de forma coletiva da palavra do Senhor. E que a importância que é você ter uma classe, você ter um grupo de pessoas estudando, porque isso se torna mais proveitoso, são mais ideias, são mais dúvidas a ser esclarecidas, são mais cabeças ali estudando e pensando. Então me levou a isso. Beleza, Nelson. Obrigado. Pastor Givaldo, bom dia. Meu amigo, sua participação. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja, irmãos. O capítulo 8, até o verso 12, a gente percebe que é um momento onde o povo é chamado a ler, né, a ler o livro da lei, mas o que me chamou a atenção aqui na leitura de todo o capítulo foi
particularmente a festa das barracas, que acontece a partir do verso 13. E aí é muito legal esse mover aqui, porque no primeiro dia, pelo que eu entendi, houve uma grande assembleia, né, com o povo, e aí no segundo dia em seguinte, no verso 13 diz assim: no dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias, e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. E a consequência positiva dessa atitude da liderança em buscar conhecimento, buscar na fonte, foi que houve como eu posso dizer assim, um efeito cascata em todo o povo, e dali por diante eles passaram 7 dias consecutivos estudando a palavra, construíram barracas e passaram 7 dias consecutivos estudando a palavra, tendo leitura diária. Então, a referência bíblica é de uma grande festa. Então, é uma festa de leitura bíblica, uma festa de entrar dentro da palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus, de ser movido por ele. Então, é bem interessante esse movimento, porque fala para a gente que festa não é só festejar em si, no sentido, né, hoje, vamos dizer assim, mundano que a gente entende. Festa é estar na presença de Deus, e mais que isso, estudar a palavra dele, se regozijar com o que ele fala e tal. E aí que eles concluem no último verso, no 18 do capítulo, diz: todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. Então, é bem interessante isso aí, eu creio, para nós, e fala muito para mim, inclusive. Obrigado. Ok, muito obrigado. Ailton, bom dia, bem-vindo, sua participação. Bom dia, pastor, bom dia, meus irmãos. O verso 9, ele me fala que a leitura da palavra, ela me transforma, ela tem algo acontece comigo quando eu faço a leitura da palavra. Algo transforma, né? Então, a leitura, ela transforma ali. Eu vi que o povo, houve uma transformação, o povo foi chamado, de alguma maneira, essa palavra que foi lida tocou nesses ouvintes, né? No povo. E o que também me chamou a atenção exatamente foi o verso seguinte, onde a palavra fala assim, para que no final do verso 9, ele já nos diz que o dia é sagrado, aquele dia da leitura ali, aquele dia é sagrado, e que o povo não deveria se lamentar e nem chorar. Mas o que me chamou a atenção exatamente foi o verso 10, onde ele fala assim, onde a palavra fala assim: ó, vão agora para casa uma festa. Muitas vezes a gente vai fazer uma leitura da palavra, a gente pega ali amanhã ou à noite e a gente vai fazer essa leitura. Agora que eu estou em home office, muita gente está em home office, a gente vai começar os nossos trabalhos aqui, e muitas vezes a gente, antes de começar o trabalho, a gente vai fazer o nosso devocional, e a gente já sabe que tem alguma coisa para fazer, né, alguma tarefa do trabalho, e aí a gente vai ali tentando fazer aquele devocional mais rápido, mais adiantado, para que a gente possa já começar as nossas atividades. Entretanto, aqui nesse verso 10, ele fala assim que a leitura da palavra é uma festa. Para mim, eu entendi assim, sabe, pastor? Que a minha leitura bíblica, ela tem que ser um momento de festa, tem que ser um momento para eu me alegrar. Quando à noite eu for fazer essa minha leitura, ou de dia eu for fazer esse meu devocional, com certeza é um momento que eu tenho que estar muito mais alegre, porque a leitura da palavra já é um motivo para eu ficar alegre. Foi isso que o texto falou comigo. Beleza, muito obrigado. No nosso contexto, eu gostaria de
ouvir de vocês a importância do líder professor, a importância dele, porque a leitura da palavra foi muito boa, mas a leitura foi seguida da presença, participação e atuação de professores. Como é que vocês veem a participação e a importância dos professores aqui? Marilda, bom dia, Marilda, bem-vinda à sua participação. Bom dia. Eu achei interessante o que a Débora e o Joaquim falaram, e o pastor também, que foram versículos, o pastor Givaldo, foram versículos que eu separei, né? E dentre a leitura que segue, a aplicação dela segue o final do capítulo 8 e segue para o capítulo 9, né? Com a prática da palavra, né? E aí ele falando aqui que que os levitas explicaram a lei. Então, para explicar a lei, eles tinham que ter um pré-conhecimento, né? Um preparo. E foi o que eu vi. O povo tinha interesse pela palavra, o povo chamou, o Esdras foi até lá, ele lia a palavra, eles ouviram com atenção, o povo ouviam com atenção, e os levitas iam lendo e explicando. Foi como Joaquim falou, a Débora e outros. E então, para ele fazer isso, ele tinha que ter o preparo antes, ele tinha que ter o conhecimento, a intimidade com a palavra, com a lei, né? E interessante também que, como o Silvio falou, toda essa leitura levou uma comoção do povo, que eu traduzo, né? Não sei, como amor à palavra. Eles ouviam a palavra com aquele interesse, e um líder ali na frente, porque esse líder se dispôs a explicar a palavra pelo conhecimento dele, ele transmitiu a palavra, ele transmitiu o conhecimento que ele tinha, ele, aliás, compartilhou, né, como um bom professor, um bom líder, e o povo amou a palavra. Desde o momento que eles entendiam a palavra, eles tiveram esse choro, essa comoção deles, mas eu ia traduzir como um amor mesmo, um apego à palavra. E aí o destaque para a importância do professor foi o preparo dele, o conhecimento que ele tinha. Beleza, obrigado por ter participado. Marilda, obrigado por estar conosco aqui. Dinâmica, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, meu irmão. Bom dia, pastor, bom dia a todos mais uma vez. Lendo esse texto, uma das primeiras coisas que eu me pego vendo é que Esdras era o sacerdote, né? E lendo o livro de Neemias, a gente vê um povo que estava vindo num processo de reconstrução. A gente lê que todos trabalhavam na reconstrução das muralhas, com certeza colocaram a mão na massa também na reconstrução do templo. E quando o senhor diz da importância do professor de escola bíblica para o ensinamento da palavra, eu já tenho mais ou menos três processos, três vezes que eu venho liderando, uma vez com o pastor Naldo, depois com o Roberto e com o Ailton, e dessa última agora, eu estava sem co-líder, mas tinha o meu pastor aqui que estava sempre ali comigo do meu lado, e eu queria agradecer ao pastor João Pedro por essa caminhada ao meu lado na aula de dinâmica, né? Eu acho essencial, pastor, o uso do texto bíblico na escola bíblica. Escola bíblica, texto bíblico, leitura bíblica. E o professor ele tem que estar muito bem preparado para tirar dúvidas, para que as pessoas possam louvar e glorificar a Deus. Não somos nós que levamos as pessoas a glorificar a Deus, é a palavra do Senhor que faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. Nesse texto a gente vê as pessoas bem emocionadas, né? Se colocando diante de Deus.
E pessoas ali preparadas do lado deles falando, olha, hoje é um momento de alegria, não precisa vocês ficarem assim. Vamos lá, levantem. Olha, esse texto quis dizer isso, aquele texto quis dizer aquilo. Pessoas preparadas no momento certo para levar outras ou dizer para aquelas pessoas, olha, é a palavra do Senhor que é o norte neste momento. Então meditem, busquem. E o papel do professor é esse, é buscar se capacitar em toda a literatura. Vamos ler todas as literaturas cristãs, meus irmãos, mas não esqueçamos que o norte verdadeiro está na Bíblia, que a gente possa meditar verdadeiramente na escritura bíblica e trazer para os nossos alunos o que Deus quer dizer. Beleza, legal. O que me chama a atenção nesse texto aqui, você tem um cara que é um as, ele é o mestre dos mestres, Esdras, lá no capítulo 7 de Esdras, 7:10, diz que Esdras tinha colocado o seu coração para aprender a lei de Deus, para praticar a lei de Deus e para ensinar o povo de Israel. Ele realmente era um campeão nessa área, que era o bambambam. No entanto, a despeito dele ter essa alta capacidade de conhecer profundamente a lei e de ser um escritor rápido, que parece ser uma boa tradução para Esdras 7:10, que ele escrevia também muito rapidamente, Esdras tinha companheiros que ajudassem, não sabiam tanto quanto ele, mas companheiros, professores que ajudavam a traduzir e ensinar também. Isso é bastante interessante porque ele tem aí 13 outros homens, 13 outros professores que o ajudaram a esse grande movimento de leitura e exposição das Escrituras. No entanto, Esdras não era o professor sozinho. Ele tinha auxiliares com ele, e eu acho aí que, me desculpe o pessoal da pedagogia, aí o professor Marco aqui, eu estou me parecendo aqui um leão na cova de Daniéis, não é? Eu só estou no meio de feras aqui. Eu acho que Esdras foi o primeiro a usar o método lancasteriano, não é? O método de Lancaster, ou Lancaster, Joseph Lancaster, um método aplicado a partir de 1798 na Inglaterra, mas foi o método recomendado pelo imperador aqui no Brasil, quando ele tentou pela primeira vez popularizar o ensino das Escrituras, o ensino público no Brasil, não tendo professores. Ele achava então que o método lancasteriano era o mais aplicado para a educação brasileira. Em rápidas palavras, o método lancasteriano, você tem um professor regente principal e ele treina aquilo que nós chamamos hoje de monitores, e os monitores então vão ensinando as pessoas. O que nós estamos fazendo é mais ou menos isto aqui. Nós estamos treinando juntos para que os treinandos ou os treinados ensinem a outros também. E fica sempre essa questão aqui da revisão do ensino. Nosso professor Roberto levantou a mão, depois a gente volta aqui rapidamente ao texto de Neemias. Vamos lá, Roberto, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Uma união das duas colocações, a primeira a respeito do que chama atenção e também o papel do professor na nossa escola. No final do verso 5, né, o Esdras, ele abre o livro, todos se levantam, Esdras diz, louvem o Senhor, o grande Deus, todo o povo levantou, os braços respondeu amém, amém, aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra adoraram a Deus, o Senhor. Né? Então, um dos papéis mais importantes, né, endossando o que o nosso irmão Alex brilhantemente colocou,
né, que diz respeito à questão do professor chamar os seus alunos à submissão ao Senhor. Então, se o professor, ele pode ser o maior PhD em educação que existe, ele pode ser o sujeito, pode ser o Roberto Carlos, né? Mas se ele não chamar a sua turma, não chamar os seus alunos à submissão ao Senhor, tudo que nós fazemos aqui será inútil. Então, como muito bem colocou o meu amigo de fé, meu irmão camarada Ailton, né? Esse processo é uma festa, né? É uma coisa assim gostosa, uma coisa assim agradável. Mas eu preciso primeiro, eu como professor, colocar muito bem claro que eu estou trazendo um conhecimento, um ensinamento, que ele exige submissão, que ele exige esvaziamento. Então, eu tenho que esvaziar para receber a integralidade das Escrituras. Eu tenho que ser orientado pelo Espírito Santo para poder colocar esse ensinamento, porque senão eu não passarei de um professor secular tentando entregar na minha vã filosofia. E quando, na verdade, esse trecho aqui desse capítulo fala muito bem do papel do professor como aquele que ensina a se submeter. Você está aqui, tem o livro da lei, mas você vai submeter essa lei para que você possa ter o Espírito Santo morando em você e você aprender todos os seus passos. Então, acho que é uma coisa que foi muito profunda, é uma coisa que para mim mexe muito essa questão de submissão. Né? Muitas pessoas gostam de atitudes, de ativismo, mas a submissão para mim é uma coisa muito, muito importante quando se lida com o Senhor Jesus Cristo. Se você não for submisso, você não é cristão, você é um ator, é o que for. Então, acho que esse é um papel muito importante do professor, daquele que conduz a palavra, né? Ensinar o seu aluno, aquele que está sob sua guarda, a ser submisso integralmente à vontade e à palavra do Senhor. Beleza, maravilha. O Elvin Jones também levantou a mão. Elvin, bom dia. Obrigado pela sua presença e participação. Bom dia. O meu não está aparecendo aqui a imagem, não sei o que aconteceu. Está no ar. Aqui. Bom dia a todos. Eu, lendo esse texto aqui de Neemias, eu fico atento com aquele trecho entre 7 e 8 ali, que o líder ele lê pausadamente. Isso me remete à paciência do professor, né? E aquela perseverança de explicar. Eu não tenho como não lembrar do Alex, né? Porque eu pergunto mesmo, eu tenho as minhas dúvidas, então eu estou sempre levantando a mão. E quando eu comecei a participar da EBD, ele estava ministrando, e ele, com toda a paciência, lia, relia, explicava. Olha, não entendeu? Olha, vamos por esse outro caminho aqui. Buscar caminhos para que o aluno tenha conhecimento, né? Tenha acesso a essa escritura, que vai trazer transformação para a vida dele. Mas eu percebo aqui, quando vai lá no comecinho, diz assim, todos capazes de entender o seu conteúdo. Professores capacitados, que busque capacitação. Não é assim necessariamente, você tem que saber tudo. Não é isso. O texto não diz isso. Mas eu vejo isso e falo assim, olha, pessoas que se capacitam dia a dia, buscam capacitação para estar passando isso à frente, porque eu prezo por acreditar que as pessoas precisam primeiro acreditar em mim. O irmão acabou de falar isso agora. Fala assim, quando eu falo assim, eu vou buscar pessoas para Deus, eu não gosto muito disso. Ou de repente porque eu não entendo direito em toda a profundidade essa palavra. Mas eu acredito assim, primeiro eu ganho a pessoa para mim, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo. Então eu mostro isso para a pessoa, aí ela vem, porque ela não entende muita coisa. Eu vou começar a falar coisas para ela que ela não vai entender. Mas ela, por olhar para mim e ver que eu tenho uma dedicação, eu faço isso, ela tem um desejo de querer isso também. Né? Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, você olha para Paulo assim, poxa, eu quero ter essa vida, eu quero fazer isso daí. Então, eu acho que o professor é isso.
De repente, eu gostaria, de repente, de ser um professor de EBD, porque eu vi alguém ministrar, achei isso muito bonito, é dar seguimento nessa obra de Deus. Por quê? Porque os professores que me deram aula me fizeram perceber isso, a importância que tem isso. Ok, obrigado. Miguel, bom dia, bem-vindo. Sua participação. Aí você que está aí num espaço sideral, na frente de uma supernova. Bem-vindo. Bom dia. Eu gostei muito do que o Jones falou, porque isso me lembrou o texto que é da Samaritana, em João 4, que fala que quando, né, Jesus falou para ela que era o Messias, e falou dos maridos dela, né, ela correu para a cidade gritando, né, pregando o evangelho para todo mundo, falando de Jesus, que Jesus era o Cristo. E aquele povo, os samaritanos, falam para ela, eles creram primeiro porque ela pregou, porque ela falou, por conta do testemunho dela. Só que depois eles falam para ela que não estavam mais crendo porque ela falou, mas porque eles viram pessoalmente, porque eles mesmos experimentaram, eles mesmos ouviram. Então é muito isso que o Jones falou, que primeiro a gente ganha a pessoa para a gente. Primeiro a gente fala o nosso testemunho, a pessoa crê por causa do testemunho. E a partir disso ela vai ter uma experiência com Deus, né? Ter a própria experiência dela, ouvir a partir dela mesma. E essa parte é importante, só que começa com eu falando o meu, né? Começa comigo compartilhando a minha experiência. Então, eu acho isso muito importante, foi o que falou comigo. Ok, muito obrigado. Quando eu falei do método lancasteriano, você vê isso a partir do versículo 2 em diante, e do 2, que o Johnny chamou a atenção. Ali tem homens adultos, mulheres e crianças. Não se ensina esses três grupos do mesmo jeito. Homens, mulheres e crianças. É preciso um método para cada um. Isso é básico. Eu, por exemplo, sou totalmente analfabeto para ensino de criança. Mas ali, os levitas, ajudantes, tinham essa percepção. No versículo 8, a função do professor também não é só ensinar. A função do professor é ajudar as pessoas a praticar as coisas que são certas. Então, você não apenas joga informações na mente das pessoas, você quer também habilitar pessoas para uma determinada atitude. As pessoas, quando ouviram a leitura da lei, começaram a chorar. E Neemias e Esdras disseram, não é para chorar. Só que numa grande multidão, a voz de Neemias e Esdras não era ouvida. E aí os levitas foram pelo meio do povo, dizendo, não chorem. No versículo 11, veja que no versículo 8 e versículo 9, diz assim, a voz de Esdras e Neemias, não chorem. Só que você tem uma multidão aqui onde a voz dele não alcançava. E aí os levitas ajudantes vão pelo meio do povo, ajudando as pessoas a praticar a coisa certa, ensinando, hoje não é dia de choro, não é dia de chorar, não é dia de lamentar. Os levitas ajudantes aqui, do método que eu chamei de lancasteriano, vão ensinando o povo o que eles ouviram de Neemias e Esdras. Não chore. Primeira coisa, o professor não ensina apenas, ele não apenas informa. A função do professor é formar também. Ele quer que os alunos tenham a capacidade intelectiva, mas que eles saiam depois do ensino com alguma coisa para fazer. E o povo estava fazendo uma coisa que poderia ser interessante, que era chorar, mas naquele dia não era para chorar. Então o professor foi dizendo também, não chore, até chegar no último dos últimos daquela grande aglomeração. Além disso, além de não chorar, outra coisa que eles deveriam fazer era voltar para casa e fazer uma festa
e incluir novas pessoas na festa também. E que é uma outra atitude que eles deveriam deixar de ter uma atitude de lamento para uma atitude de alegria, de festa. Depois deveriam deixar uma atitude de egoísmo para inclusão. Eles vão para casa, façam uma festa e incluam outras pessoas na festa com vocês. A partir do versículo 13, que o pastor Givaldo chamou muito bem a atenção, há, então, esse grupo de pessoas que vem para um estudo aprofundado, mas depois tem, de novo, a grande assembleia, onde todos os dias parte da lei era lida e explicada durante 7 dias, até que eles completassem tudo. É um curso de imersão, de escola bíblica todos os dias. Não é escola bíblica dominical, mas todos os dias. Por outro lado, vem de novo a função do professor, porque eles descobriram que eles estavam exatamente no mês, o que para nós seria outubro, o 7º mês, eles estavam no mês da festa das cabanas. E aí vem a função do professor. Moisés escreveu que o 7º mês deveria ter a festa das cabanas. Se ele fosse só professor, diria, o 7º mês é a festa das cabanas. Só que aqui você vê, Ju, que a função do professor não é apenas informar. Veja que agora eles passam por todo Israel mandando zap, mandando mensagem, mandando telegrama, vão para a TV e faz uma convocação, diz, onde você estiver, faça cabanas na sua casa. Pode ser na frente da casa, pode ser no quintal, pode ser na praça, em qualquer lugar, mas você tem que fazer a cabana. O professor está de novo dizendo não o que é, mas o que deve ser, o que a pessoa deve fazer, o que o seu aluno deve fazer. Eu quero chamar a atenção disso aqui, porque às vezes o professor da escola dominical acha que a função dele é apenas informar. Apenas informar. Diz assim, não, minha função eu já fiz, eu disse o que era. Eu disse que isto é assim. No entanto, a função do professor, além de dizer o que é, a função do professor é ajudar o aluno a fazer o certo. Primeira parte, não chore. Depois, vão para casa e façam uma festa. Depois, incluam pessoas na sua festa. Agora, nesta segunda parte, aqui nós estamos no mês da festa das cabanas. Então, façam cabanas. Vivam em cabanas. Celebrem o que Deus fez e ponham em prática aquilo que Deus quer. A função do professor, então, Ailton, é informar, dizer como as coisas são, mas dizer também como as coisas devem ser e esperar que as pessoas façam isso. O professor não deve ficar contente de passar informação. A função do professor é passar informação, mas passar formação, atitudes. Diz, mas ninguém nunca fez isso. O texto diz que desde Josué, há uns 800 anos atrás, há uns 8 séculos, ninguém fez isso. Ninguém nunca fez isso. Não importa. Não importa. Mas nós nunca fizemos isso na escola dominical. Nós nunca tivemos treinamento de professores. Nós nunca fizemos cabanas para morar em cabanas. Não tem problema. Nós vamos começar agora. E eu quero que vocês façam isso. Quer dizer, 8 séculos Josué foi o último que fez a festa da cabana. Samuel não fez, Davi não fez, Saul não fez, Salomão, Aías, Roboão, Asa, ninguém fez. Ninguém fez. Mas Esdras mandou fazer. O grande professor, o grande legislador, o grande mestre, disse assim, é hora de fazer. E eu fico imaginando que a falta de costume
As pessoas poderiam dizer, oh, mas ninguém nunca fez isso, Davi, que era homem de Deus, não fez isso e tal. Não importa. O professor só estará contente quando ele começar a vir a seu aluno fazendo aquilo que era para fazer. Isto que eu queria chamar a atenção sobre a importância do professor, que ele é muito mais do que alguém que passa a informação. Ele passa conteúdo, mas ele passa também habilidades e ele quer que as pessoas comecem a praticar estas coisas na vida, e o professor não deve ficar contente, ele não deve descansar enquanto ele não vir seu aluno praticando aquilo que ele ensinou. Bom, a gente já está indo para o final, como eu falei, isso são só 10 minutos, nosso tempo dos 10 minutos aqui está acabando, não é? Mas tem gente que levantou a mão. Elvin Jones levantou a mão, vamos lá. Serei sucinto. O senhor me permite, eu só vou replicar o que o professor acabou de falar, mas eu não posso deixar de lembrar. Para quem não sabe, o professor João Pedro, ele foi meu professor na faculdade, e em determinado momento ele pede para que seus alunos adentrem a biblioteca e cada um escolha o livro. E ele indicou cada um dos seus alunos que pegasse um livro. Ele disse o título de cada livro. Aí, quando cada um pegou, se posicionou à sua frente, e ele disse assim: você abre esse livro e você vai ler da página tal até a página tal, que essa parte aqui ela fala sobre isso, e foi falando o que esse livro falava. Aí disse o outro: e você vai ler esse livro, mas eu quero que você leia só a primeira parte do livro, que fala sobre isso. Enfim, para não demorar muito, ele pede para que 12 a 15 alunos, eu não me lembro a totalidade dos alunos, mas cada um pegou um livro e ele disse o número de páginas e o que diziam nessas páginas para cada um de seus alunos. É algo único, algo mágico. Eu até usei ontem, eu peço perdão ao pastor, né, amigo, professor e tudo mais, aqui diante de todos, que eu usei a palavra doido, mas é um gesto carinhoso que eu usei ontem na nossa reunião, e eu citei o senhor. Falei assim, ó, isso nos motiva. Você fala assim, olha, o professor não está só informando, ele está dizendo como fazer. E se você quer fazer isso, você precisa fazer desta forma. É assim que se caminha dentro dessas informações. Ou seja, hoje, a minha formação, ela tem isso como base, essa atitude do professor João Pedro. Então, o que ele disse antes é só isso aqui, ó, é a prova disso. Não é para qualquer um, eu sei disso, né, de pegar 1000 professores, como você pega 15 livros e diz página e o que diz dentro dele, é meio complicado, mas se eu estudar, se eu me esforçar, eu posso pelo menos me aproximar. Ok, muito obrigado. Você pode também falar um pouco mais disso, de repente você não tinha notado ainda esse detalhe sobre a importância do professor nesse curso de imersão de leitura e estudo bíblico. Mas você tem aí um ou dois podem participar ainda falando da sua percepção final. E vamos lá. A Meire levantou a mão, vamos lá. Bom dia, bem-vinda. Seu microfone está desligado, irmã. Levante a mão, abra o microfone e fale. Pronto, abri. Eu queria ressaltar aqui o que você falou sobre o professor que não só ensina, mas que leva o aluno a praticar. Um versículo que me chamou a atenção aqui em Neemias 8 foi que ele disse: vão, façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tem nada preparado. Quer dizer, ele ensinou e agora ele diz, vai, faz o que você precisa fazer. Então, eu acho que é isso, essa questão de você acompanhar o seu aluno, né? Não só ensinar, mas acompanhar
e dar tarefas a ele, ó, vai e faz isso para poder você praticar aquilo que a gente está estudando aqui. E uma outra coisa foi a questão da comunhão. Ele falou, vão, façam festa. Não, não é só isso. Repartam com aquele que não tem nada preparado. Isso é comunhão, isso é família, né? Então, eu achei isso muito lindo da parte de Esdras, porque ele faz o povo praticar aquilo que precisa ser praticado, é aquilo que eles acabaram de ler. Muito bem, obrigado. O pessoal aqui da mesa, nosso professor Enoque, lá na Santa Maria, ele não está aqui no estúdio 1, está lá na Santa Maria, mas vocês estão livres. A professora Marilda, vamos nessa. O que me chamou a atenção, o Elvis falou ele falou em paciência do professor e falou algo que o pastor João Pedro, né, finalizou com a informação, que o Elvis falou, buscar caminhos. Então, a gente tem que buscar estar atualizado e conectado no que o aluno precisa. E aí, como o pastor falou, né, a gente não tem que ter só a informação a dar, a gente tem que ter a formação, o caminho, buscar caminhos para levar aquele aluno a ter acesso e praticar o que foi aprendido. Isso. Os pedagogos não gostam muito, quando a gente está fazendo o plano de ensino, nos objetivos específicos, de usar o verbo levar, porque assim, isso dá uma ideia de que o aluno não tem vontade, de que o professor está mandando nele, que o professor está carregando. Mas a palavra levar não deve ser demonizada, não. Você quer ajudar o aluno, você tem que levá-lo a fazer aquilo mesmo. Assim, isso vai salvar a vida do aluno, isso vai fazer com que ele cresça, dê um salto de qualidade, que ele saia do ponto A para o ponto B. A ideia mesmo é levar. É claro que você não está fazendo por ele, mas você está fazendo tudo que for possível para que o aluno chegue onde ele deve chegar. Vamos lá, Marilda. Marilda, você levantou a mão? Não, é porque o senhor tinha falado na aula passada da questão dos verbos, aí falou levar, e a gente procurar tirar o levar, mas como falou agora, não tem que demonizar para tudo, porque as outras palavras, né, de entender, perceber, observar, é algo assim para fazer no seu planejamento. Ok, beleza. Nelson, esse coral atrás de você ficou parecendo o seu cabelo, assim, todo espetado. É uma anêmona. Essa observação não tem nada a ver com pedagogia, é só uma coisa para descontrair. Então vamos lá, nossos 10 minutos acabaram, pastor Marco? Vocês aqui da mesa, Juliana, pastor Marco, dá o bom dia de vocês para a turma. Boa tarde, meus irmãos. Realmente passamos dos 10 minutos, mas vamos dar sequência, né, ao nosso planejamento. Eu quero dar bom dia a todos, e eu acho que a aula do pastor já foi derrubada aí, depois de tudo que vocês falaram, né? Os comentários foram muito interessantes, muito intensos, e Meire, eu gostei muito dessa parte aí mesmo, que é para observar, ver quem não tem nada, vai lá, ajuda, convida, né, o acompanhamento. E também eu achei interessante essa parte, a gente aqui pensando que a low carb começou a ser moda agora, e já era, né? Vai lá, coma as gorduras boas, beba as doçuras, então a low carb é antiga, né? Low carb, que é isso? Assim, rapaz, que tipo de comida é essa? Depois foi que eu vim compreender o que é. O Enoque, nosso low carb profissional, Low carb, ele está pesquisando. tá pesquisando.
Bom dia, bem-vindo, sua participação. Bom dia, meus irmãos, bom dia. Que bom ver vocês. Que tela bonita essa que eu estou vendo aqui. Ô Enoque, eu estou falando aqui para o pastor João Pedro que você está precisando de um pouquinho de low carb. Isso não é de Deus, não, irmã. Repreendo. Está repreendido. Só me vou até te coçar os braços agora, viu, Juliano? Eu nunca pensei que eu ia saudar a mesa. Deixa eu saudar a mesa, né, pastor? Bom dia. É um prazer estar com os meus irmãos. Olha, essa leitura agora cedo, não tem como a gente passar desapercebido, porque são muitos detalhes, né? E detalhes realmente que diz muito mesmo a questão pedagógica, a disposição de Esdras, de Neemias, a diversidade de pessoas que estavam ali para ouvir, depois de muito tempo sem ouvir a voz de Deus. E não é diferente dos nossos dias, que pessoas chegam na nossa igreja, querem participar das nossas classes, com conhecimento assim, mas com aquela sede de aprender do Senhor. E se a gente não estiver preparado, é só mais uma. Então, vem a calhar essa questão da formação mesmo para todos nós, para a gente entender que, pela misericórdia do Senhor, aqui são pessoas simples que servem a um Deus todo-poderoso e que coloca pessoas de conhecimentos assim diversos, como Elvio falou, né, citando o pastor João Pedro, para sentar na mesma cadeira que nós e, com muita humildade, trabalhar a construção do conhecimento, a formação e levar isso adiante com muita simplicidade, sabendo que Deus é que conduz tudo isso, né? Você vê que tinha um governador, o governador estava lá sentado ouvindo. Um professor, um líder, que podia ser qualquer um de nós, lá, ele falou assim, olha, se vocês fizeram a leitura antes, ele vai dizer, rapaz, eu estou muito afim de ver um homem de Deus, um ungido do Senhor, manejar bem o Urim-Tumim e liderar esse povo, porque esse povo está sem esperança. Então, o povo quer ver da igreja aulas significativas, formativas, povo realmente comprometido com o conhecimento, com o aprendizado, porque quem agradece isso tudo é o social. A gente fica, vamos trabalhar a educação de base, mas a educação religiosa, eu trabalho nessa questão e compartilho disso. Se as nossas crianças crescem com esse valor trabalhado, dá para a gente levar muita coisa adiante, dá para a gente romper com algumas barreiras. Pastor, ontem eu recebi uma visita aqui de alguém que teve experiência diversa na sua infância e que não conseguiu, depois de 30 anos, se libertar. Eu falei assim, Deus, obrigado, porque é o momento que o Senhor me dá agora para tentar desconstruir essa coisa que colocou na cabeça dele quando criança. Então, veja, quem está aí? Governador, líderes, cantores, levitas, crianças. Estou no mesmo grupo ouvindo o homem de Deus falar. Então, é desafiador para nós e que Deus nos abençoe nessa luta, nessa jornada. Ok, muito obrigado. Isso me lembrou quando nós participamos da Igreja Batista no Lago Norte, nós tínhamos lá o deputado Dazo Coimbra e depois o Vasni Derrori. O Dazo Coimbra era tão radical nesse negócio que ele não queria ser chamado de deputado na igreja. Ele praticamente obrigava as pessoas a chamá-lo de irmão. Eu lembro de uma vez, ele disse, eu queria convidar você para ir no meu escritório, tal dia da semana, tal hora, para eu atender você, mas aqui eu não trato de política, aqui eu sou um irmão, aqui eu sou um aluno, eu não quero fazer outra coisa aqui a não ser aprender. Não era à toa que aquele homem era conhecido não como da bancada evangélica, mas como um homem de Deus. Que bom seria se nossos políticos também, aqueles que se dizem, inclusive, crentes, aqueles que se dizem tementes a Deus, fossem mesmo para a igreja, se sentassem e ouvissem com toda atenção como o governador Neemias está fazendo aqui. Ele está sentado como um cidadão, porque ali ele é um cidadão que está aprendendo a Bíblia, ele não é o político que está lá. Ok, vamos nessa. Então, vamos fazer uma rápida revisão. Pastor Marco, do nosso
da nossa aula passada, a aula de metodologia, do plano de ensino, porque a parte bíblica a gente está cuidando e saindo dela agora. Vamos lá. Um plano de ensino bem elaborado pode facilitar a vida do professor no semestre, na organização, atingir as metas, avaliação dos conteúdos e processos. Plano de ensino. Um plano de ensino nada mais é do que um planejamento no qual o professor interliga os objetivos, os conteúdos e as metas que pretende atingir com os alunos em determinada disciplina. Isso, acho que o Davi colocou o slide antigo, porque ele corrigiu isso semana passada. Mas vamos lá, então. É preciso refletir sobre o que, para que, como, com o que ensinar. Plano de ensino. O que é? É o planejamento semestral ou anual das atividades de uma disciplina, seja ela presencial ou à distância. O plano de ensino possibilita conhecer, desde o primeiro dia, todo o conteúdo e o planejamento para o semestre. O plano de ensino tem o objetivo de que cada aluno desenvolva uma aprendizagem significativa. Ao consultar o plano de ensino, o professor poderá se organizar e se preparar melhor para suas aulas. O plano de ensino representa um contrato entre o professor e o aluno e deve ser apresentado no início da disciplina. Um plano de ensino é composto por ementa, objetivo geral, objetivos específicos, conteúdos programáticos, metodologia, avaliação, bibliografia. Aí, beleza? Nós tratamos dos primeiros. Aí, vamos lá, com a Ju, rememorando aí dos primeiros que nós tratamos semana passada. A ementa é uma breve apresentação dos conteúdos da disciplina. A ementa deve ser feita com frases curtas, frases descritivas. O objetivo geral é o que o professor espera que o aluno esteja apto a realizar ao final da disciplina. Já os objetivos específicos são formulados a partir dos desdobramentos do objetivo geral. Pressupõem os resultados da aprendizagem que o aluno será capaz de atingir a curto prazo, ao final de cada aula. São formulados a partir dos desdobramentos do objetivo geral. Faça sentenças curtas, escreva ações que você espera que o aluno saiba ou faça ao final da aula. Conteúdo programático. Já parou aqui, foi? É o detalhamento dos conteúdos elencados na ementa, alinhado aos objetivos gerais e específicos. É apresentado em forma de tópicos, ou lições no nosso caso, né? Deixando claro a sequência didática em que os conteúdos serão abordados ao longo da disciplina. Ok. Antes de ir para a metodologia, vamos voltar sobre o conteúdo programático. Aliás, volta nesse slide com os temas da metodologia do plano de ensino, desde a ementa do conteúdo programático. Volta mais, Davi. Desde do que consiste o plano de ensino. Vamos lá. Volta.
Isso, volta. Isso, ok. Para aí. Então, pensando na nossa leitura de hoje, vamos lá então. Ô, Nelson, tá aí, tá tudo beleza? Me dá para você, para nós aqui, uma frase que seja de uma ementa da leitura de Esdras. Digamos que Esdras seja o grande professor da classe única. O que Esdras teria escrito como ementa dessa leitura que nós fizemos hoje? Vamos lá, pensando. Isso aí serve para todo mundo. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Sim. Berê. Bom dia, Berê. Como é que vamos? Como é que seria uma frase da ementa da leitura de hoje, de Esdras? O Esdras é o grande professor. Como é que ele colocaria uma das frases da ementa? Bom dia, professor. Pastor. É que quando a gente ouve o nome, a gente começa a tremer, dá logo uma sudorese, uma palpitação. Eu diria uma frase aqui. Leitura pública das Escrituras. Veja, leitura pública das Escrituras. Outra frase. Berê, depois o Nelson. Grande ajuntamento para escutar as Escrituras. Beleza. Eu digo outro. O povo louva a Deus e adora a Deus na hora da leitura das Escrituras. Nelson. Estudo nas leis de Deus. Certo, beleza. Eu falo outra aqui. Ensino das Escrituras com ajuda de auxiliares. Então, vamos lá. Edson Carlos, nosso grande professor, uma frase que seja ementa do que Esdras fez. Bom dia para todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uma ementa. Conclamação para todo o povo vir aprender e adorar a Deus. Bonito. Então, nós já fizemos a nossa ementa. Vamos, então, para Débora. Qual é o objetivo geral de Esdras nesse tempo aí? O objetivo geral seria aprendizado do povo. Certo. Deixa eu ver. Aqui. Ailton, qual seria... Ailton e Gabriel. Qual seria a frase do objetivo geral? Objetivo geral. Deu um branco aqui, mas... Tá, beleza. É que realmente não é fácil, assim, na hora, Sim. sair o negócio. Não é automático, é isso mesmo. O objetivo geral... Pastor Marco, Juliana, aqui, só para... Qual seria uma frase do objetivo geral se a gente fosse Esdras ali? Levar o povo a ter um relacionamento com Deus. Aí já estou usando o verbo levar, né? Legal. Marilda, me perdoe. É isso aí. A gente não precisa demonizar também a palavra, não é? Podemos colocar também como aprendizagem das leis de Deus. Certo, beleza. Gabriel, a sua frase que é o objetivo geral ali. O ensino e a prática da lei de Deus. Isso. Então, já que você precisa colocar isso numa frase descritiva, então, ensinar o povo a praticar a lei de Deus. Talvez, por aí.
conhecer as Escrituras de Deus. Muito bem, Sueli. Quem mais escreveu aí, Ju? Eu sei que o pessoal está participando e isso é muito bom. Quem mais escreveu alguma coisa aí? Herbert, o que foi que ele escreveu? Levar o povo a adorar a Deus através da leitura bíblica. Foi o Herbert. Maravilha, maravilha. Aí a Sueli conhecer as escrituras de Deus. Ok, beleza. Vamos pensar então em frases de objetivos específicos? Acho que o objetivo específico assim... Deixa eu só ler mais duas aqui. O pois não. Roberto falou voltar a aprender a palavra do Senhor. E o Jones falou ensinar e aplicar as escrituras. Tá aí, tá beleza. Objetivos específicos. Aí, assim, são coisas bem práticas que você quer que o aluno faça depois da aula. Então, vamos pensar de novo aqui em Esdras. Vamos lá, Ju. Um plano... Não é para ler isso não, passa isso. Não, você falou que Débora e Elvin levantaram a mão, vamos lá. Não, Sheila, Savi e Débora. Ok, vamos lá. Então, eu levantei a mão só para poder ratificar o meu. Eu esqueci que o objetivo tem que estar no verbo, né? E imperativo, se eu não me engano, né? Então, no meu, eu coloquei a correção no escrito. Em vez de ser aprendizado do povo, seria fazer com que o povo aprenda. Beleza. Sheila? O meu foi que realmente quase todo mundo falou, mas falar que davam explicações para que o povo entendesse que era lido. Então é dar explicações para que o povo entenda o conteúdo da lei. Elvin? Eu já falei lá, ensinar e aplicar as escrituras. Ok, beleza. Então, vamos lá. Objetivos específicos. O povo entende o conteúdo da lei. É uma frase minha. Vamos lá. Vamos lá. Ailton? Enquanto o Ailton pensa... Repete essa dinâmica, vamos nessa. O povo de Deus aprendendo para ensinar, pastor. Certo, beleza. Já que eu poderia também colocar os levitas ensinam a lei de Deus. Os levitas aprendem e ensinam a lei de Deus. Ailton, já tem um dos objetivos específicos aí, Ailton? Não. Já que pastor, os objetivos específicos estão relacionados a mais questões imediatas, né? Sim. Então eu pensaria assim, olha, vocês já ouviram, agora deverzinho de casa, vão para casa e façam uma festa. Então o povo vai para casa e celebra a Deus. Isso. A Mary diria, o povo vai para casa e compartilha o que tem com quem não tem. Exatamente. Amém. Eu pego o da Meire, então, e sigo com o da Meire aí, e pego o que tem, o que não tem, não só de coisas para também daquilo que ele aprendeu. Isso. O Roberto escreveria assim, as pessoas se tornam multiplicadoras da palavra de Deus. O Roberto é realmente um erudito. Não é? Isso aí eu vou contar a você. É brincadeira, cara, né? As pessoas montam sua própria tenda dentro da sua casa, porque aí a gente está tratando do tabernáculo, não é? Pastor, você falou que o Roberto escreveria assim, a Gleide escreveria: esteja sempre com muitas pessoas e façam festas muito bonitas, né, Meire? A Gleide. Cuide da decoração das suas festas.
Isso, beleza. Então, Olha, se a no que a Gleide gente viu estivesse aqui, lá. qual é, então, o conteúdo programático? Eu disse assim, quem está falando? Mas cadê o som? Não, eu falei que se a Gleide estivesse lá naquela época, nossa, essa festa ia ser maravilhosa de linda. Tudo decorado, tudo bonito. Aí sim, aí sim. Então vamos lá, minha gente. O que João Pedro Reis, a verdadeira adoração do povo de Deus, esse já aí estamos falando de conteúdo programático, adoração verdadeira. Que mais? Eu vou pedir que o Davi ponha o slide de conteúdo programático, para você sentir de novo como é que é o conteúdo programático. Vamos nessa. Isso, vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Isso, vamos lá. Agora. Aqui você detalha os conteúdos do ensino. Então, você apresenta de forma de tópicos. Então, um tópico seria leitura da lei. Outro tópico, qual é? Certo. Explicação da lei. Certo. Qual outro tópico que esteve presente ali como conteúdo programático daquela leitura? Explicação da lei? Desculpe? Uma explicação da lei. Explicação da lei, está valendo? Celebração da festa das cabanas. Vamos nessa? Adoração a Deus. Desculpa, eu não ouvi. Vamos nessa. Adoração. Acho que quando você falou, Marilda, estava fechado o áudio ainda. Adoração. Beleza. A prática dos mandamentos do Senhor, muito bom. Davi, tem um outro slide desse aí? Nelson, vamos nessa. Pastor, eu elenquei 6 tópicos como conteúdo programático. Beleza. Explorar os mandamentos do Senhor. Segundo tópico, entendimento da essência de Deus. Terceiro tópico, propósito das leis. Quarto tópico, como aplicar as leis de Deus. Quinto tópico, entendimento da festa das cabanas. Sexto tópico, como fazer uma festa das cabanas. Beleza. O Herbert também está lá ele ensinaria sobre a reverência na leitura bíblica, né? O Herbert também é outro nível, né? O menino é outro nível. Muito bom. Vamos para o próximo slide, então, Davi. Metodologia. Como é que você vai ensinar? Vamos lá, Ju. Aqui o professor apresenta os meios, ferramentas, não é? Como é que você vai fazer isso? A Sueli já está dizendo slides. Aqui o professor apresenta os meios que serão utilizados, tá aberto, meu áudio? Para melhor articulação dos objetivos estabelecidos e o conteúdo a ser desenvolvido. Ok. O Nelson escreveu apresentação de acetato, foi isso? Deixa eu ver aqui de novo. Apresentação em acetato. O uso de... O que é que nós estamos fazendo aqui? À mesa e com os alunos. Que metodologia é esta aqui? Essa coisa... Interação, o que mais? Pastor, a apresentação... Roda de conversa, o que mais? Pastor, a apresentação em acetato,
uma vez, eu vou dar uma breve aqui, a apresentação em acetato aqui no Brasil falam das transparências, né? As transparências, isso. Isso. Eu falo isso por quê? Porque eu já tive essa experiência de um professor meu chegar numa sala com um aparelho enorme que a maioria dos alunos não conhecia e ficava assim, olhando o que é aquilo, né? E aí, quando começou a apresentar nas transparências, o pessoal achou tão legal por ser uma coisa diferente que o pessoal prestou tanta atenção naquilo no conteúdo, a forma como eu estava, o pessoal ficou tão maravilhado, porque era algo que era fora do comum, que a matéria foi extremamente bem absorvida, né? Do que se eu chegasse ali só apresentando um slide, que é uma coisa tão comum que todo mundo está acostumado. Então, acho que uma das coisas que o professor tem que ter é isso, criar métodos ali em que o aluno não sejam comuns e que o aluno capta a atenção do aluno, e ela acha bastante interessante. Então, por isso que eu coloquei a apresentação em transparências, porque realmente é bem bacana. Ok, tem música redonda, mesa redonda, debates, música, exposição oral, utilização de cases. O negócio aqui tá interessante, não é? Do que divisão em grupos para debates. Olha só que interessante, né? A Débora. Então você tem seminários, rapaz, o negócio é assim, seminários, muito bom, diz que os grupos iam de manhã cedo para a casa de Esdras para aprender, não é? Então, grupos de interesses, porque tinha homens, mulheres e crianças. Então, o que mais vem à mente de vocês? Eu acho que lá na época de Esdras, é só Marilda que vai lembrar disso. Eu acho que tinha assim, divide os grupos, da época do acampamento que a Marilda participava. Divide os grupos, aí te dá um texto e fala, volte com um teatro desse texto. Lembra, Marilda? Participava disso. Lembro. O Edson também participava. Não é da minha época, mas... Não é da minha época, mas eu ouvi falar. Você ouviu falar, né? É do Roberto aqui. Muito bom. Por exemplo, o que está acontecendo aqui, o Alex, que o pessoal, uma hora fica em pé, levanta a mão, outra hora se ajoelha, põe a cara no chão, depois torna a se levantar. Veja que os alunos não estão parados aqui. Eles não estão sentadinhos aqui o tempo todo. Como é que você chamaria essa técnica aqui, ou dinâmica? Já que você é o mestre da dinâmica. Como é que você faria isso aqui? Interatividade ao extremo, né? O professor levando seus alunos a estar atentos a tudo que ele diz. Porque o que o professor diz que vai levar o aluno a colocar a cara no pó, que vai levar o aluno a levantar as mãos, que vai levar o aluno a glorificar a Deus. Às vezes a gente não atenta a isso, né? Esse é o papel do professor. A aula interativa, uma aula que faz com que os seus alunos fiquem à vontade, não percebe nem o tempo passar. Sabe aquela aula que começou e já acabou? Caraca, e você olha assim e fala, 2 horas de aula e passou assim. Mas é preparo, é o professor que está sempre procurando se adaptar aos novos tempos. Porque, assim, aquela aula monótona do passado já ficou lá atrás, pastor. Professor que não se reinventar hoje, tanto em escola bíblica ou em sala de aula, infelizmente ele vai ter alunos borocochôs que não vão ter esse pique aí desse povo de Esdras, né? Beleza. Agora, Alex, enquanto você falava aí, o pessoal exagerou aqui, viu? Tem gente escrevendo aqui sobre ludicidade. Rapaz, brincadeira, né? Ludicidade. Está falando sobre psicomotricidade. Esse pessoal é brincadeira, hein? Pessoal, brincadeira. Dinâmica. Olha aí, ó. A Débora passou sobre ludicidade, né? É interessante porque as pessoas geralmente acham
que ludicidade, quer dizer, o lúdico, a brincadeira, a criatividade, a espontaneidade não fazem parte do ensino da Bíblia. Ei, pessoal, vamos lá. Jesus, quando está ensinando as pessoas, e ele diz assim, vejam os passarinhos. Ou então ele está ensinando na beira da praia, e diz assim, o reino de Deus é como uma grande rede de pesca. Ou então ele está ensinando no monte, ele diz assim, qual de vocês, sendo mesmo ruim, pode dar uma pedra para o filho enquanto o seu filho pede um pão? Ele está apelando para todos os sentidos das pessoas, assim, olha os lírios do campo, veja os passarinhos. Jesus é um mestre do ensino lá. Vamos lá, Débora. Então, eu queria aproveitar a deixa para poder compartilhar as experiências que o Samuel teve. Em especial ele, porque ele é menor, então ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu já sendo mais, né, um pouco mais de idade que ele, coisa pouca, a gente já consegue ter essa interatividade e se virar só. Mas, assim, essa questão da metodologia é algo tão importante que é crucial para fazer com que uma pessoa fique ou vá embora. O Samuca passou por algumas igrejas, a gente, né? Por um período aí. E de todas as igrejas que ele foi, ele falou, eu não quero ficar. Então a gente teve muita dificuldade, que nós passamos em 3 igrejas. A última, então, ele ia chorando. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, isso não é legal. Ele vai começar a visualizar como a igreja um lugar horrível e chato. Ele falava, lá só tem dever, lá só tem dever. Eu não quero fazer dever, eu não quero fazer dever. E começou a ficar muito revoltado. Com isso, ele ficou quase 6 meses sem pisar na igreja. A gente ia e ele ficava em casa porque ele ia chorando, chorando, chorando. Chegava lá, a gente ficava até com vergonha. O que ele tem? E ele já logo respondia, eu não quero ficar aqui. E a gente ficava morrendo de vergonha. E aí, então, foi quando a gente parou, ponderou e pensou, a gente tem que buscar não só amizade, não só boa interatividade, não só a comunhão, mas a metodologia também é algo muito importante. Aí eu achei pertinente compartilhar essa experiência que a gente teve, quão é importante a gente planejar, pensar e ter tudo isso que foi dito aí, um pouco de ludicidade, um pouco de criatividade. A gente pensa que é só ministrar, não é só ministrar, é como ministrar. Eu acredito que para mim, de tudo que é do ensino, a parte mais importante e a mais difícil é justamente a metodologia. Porque você consegue criar, a sua mente para um papel vai, flui, você consegue experiência própria, eu estou passando por isso, então você consegue criar algo bom, grande, bacana, mas a aplicabilidade, a metodologia, como fazer isso acontecer é o diferencial. Se você faz errado, tudo é bom, tudo é lindo, mas não funciona se não faz da melhor maneira. Agora, se você faz da melhor maneira, às vezes é algo até meio sem graça, mas tem um resultado tão bacana, tão grandioso, só porque você soube aplicar o que você planejou. Então, para mim, é algo de suma importância a metodologia. Beleza. Meus irmãos, Sheila, diz que uma certa vez o pastor estava na frente de uma igreja e montaram um circo perto dali. E foi passando uma pessoa e o pastor chamou essa pessoa que estava passando, e ela ia para o circo, e convidou que ela entrasse. Ele disse, não, hoje eu vou ali no circo, eu vou ver o palhaço lá, diz que ele é muito engraçado e tal, eu quero ir lá no circo. E o pastor disse, mas o palhaço só conta mentira, só conta lorota, é tudo falso, aqui você tem a mensagem verdadeira. E aí a pessoa parou um pouco, olhou para o pastor e disse assim, mas no circo, eu sei que lá é mentira, mas o palhaço fala mentira como se fosse verdade. E ele fala de uma forma engraçada. Você aqui na igreja fala a verdade de forma triste, como se fosse mentira. Então eu prefiro ir no circo. Estão entendendo? Assim, uma coisa é ter conteúdo, mas esse conteúdo também precisa ter uma metodologia, porque você pode estar ensinando ou no circo a mentira como se fosse verdade, e na igreja você está ensinando a verdade, mas de uma forma tão chata
que parece mentira. Por isso que as pessoas vão para o circo, às vezes. Miguel, vamos nessa, e eu acho que aí você já domina um pouco mais. Use todos os recursos que você puder imaginar para ensinar um bom conteúdo. Isso é metodologia. Miguel. Eu acho que na Bíblia tem muitos exemplos de como a gente deve fazer, né? Tipo, por exemplo, Jesus, quando ele explicar, ele fazia o uso de muitas parábolas para ilustrar muito bem, ele fazia muitas ilustrações e que faziam que as pessoas conseguiam visualizar melhor o que ele estava querendo dizer. E também tinha... Jesus, ele identificava, não só Jesus, né? Jesus foi quem iniciou com isso, mas a partir dos apóstolos também, eles identificavam com o que eles estavam falando para a forma que eles iam falar. Por exemplo, quando Jesus ele dava o exemplo das 99, né, das ovelhas, ele não falava aquilo à toa. Muito provavelmente tinham pastores ali, tinham pessoas que cuidavam de ovelhas que iam ligar muito bem aquilo. Paulo, quando estava pregando, quando ele falava com os judeus, ele usava a Bíblia, porque os judeus acreditavam na Bíblia. Mas quando estava falando com um povo gentil, ele não usava a Bíblia como ele falava com os judeus. Claro que ele usava a Bíblia, mas era de uma forma mais embutida na fala dele. Para alcançar esses povos, ou seja, a gente tem que identificar com quem a gente está falando, quem a gente está ensinando, para entender também a forma de ensinar essa pessoa. Isso, beleza. Vamos sair então da metodologia, vamos para o próximo slide. Davi, muito obrigado. Então, na metodologia, nós temos ainda a estratégia, como é que você vai fazer isso, recursos didáticos, que nós estamos falando aqui, a forma como você vai fazer isso, os procedimentos, as técnicas. Muito bem, pastora, dá vontade de ouvir o menino mesmo. E técnicas também. Como é que você vai fazer, então? Estratégia, recurso, procedimento, técnica. Vamos seguindo. O próximo slide. Então, a avaliação, verificar, então, o avanço de cada aluno. Isso a gente já viu. Esdras foi um bom momento aqui que a gente passou hoje. Tem que ter avaliação, minha gente. Você se avaliar e o aluno também. Na verdade, o aluno está avaliando você e ele está se avaliando. Isso já existe de uma maneira informal. A ideia é você fazer isso de forma mais prática. Como é que as pessoas estão indo com você do ponto A, onde elas estão, para um ponto desejável, que é o ponto B, avaliação. Vamos seguindo, Davi. E a bibliografia, não é? Quantos outros livros você pode usar para complementar os saberes e habilidades e competências dos alunos? Então, não é preciso você conhecer todos os livros, mas, pelo menos, um livro você tem que conhecer bem, que é o livro-texto. Mas seria interessante, por exemplo, o MEC dar 5 livros para cada disciplina, que é chamada de bibliografia básica. E aí, então, que aí tem básicas e complementares. São bibliografias básicas que você precisa dominar, que você conheça, ou que você peça que alguém ajude você na bibliografia para você ajudar os alunos no conhecimento. Além da bibliografia básica, tem a bibliografia complementar, que são os livros que são afeitos àquele assunto, geralmente livros mais antigos, porque, por exemplo, se fosse o caso do MEC, ele está querendo que a bibliografia básica sejam livros publicados nos últimos 5 anos, dentro daquela disciplina. Mas, enfim, nós não estamos falando aqui só de bibliografia básica e complementar, é de todo o conhecimento, todo o arsenal que você tem ou poderá vir a ter de livros, de artigos, para ajudar o aluno e ajudar você a ter uma boa aula, para você
ajudar o aluno a sair daquele ponto que ele está para um ponto ideal. Meus companheiros aqui de mesa, antes de que a gente saia disso aqui, e de ouvir alguma dúvida, por exemplo, dos alunos, vamos lá. Eu gostaria de falar a questão de um plano de ensino. Ele é um guia geral, né, das atividades de cada disciplina. Só que o plano de ensino, ele traz flexibilidade. Eu queria passar para os professores que eles tenham esse sentido dessa flexibilidade para conhecer os seus alunos, né, e aplicar essa flexibilidade para atingir estes objetivos propostos pelo plano de ensino, né? Então, isso é bem importante. E, às vezes, nós temos um conteúdo a ser passado e chegamos, assim, numa turma heterogênea, e aí queremos seguir aquele plano de ensino, como se ele fosse rígido, né? Um plano de ensino, ele pode ser, sim, e deve ser flexível, para que você aí alcance aí da melhor forma os seus alunos, ok? Muito certinho isso que o pastor Marco falou sobre a flexibilidade do plano de ensino. E eu quero ressaltar a importância da avaliação, né? Que a gente acabou de falar sobre avaliação. Não tem como falar sobre plano de ensino, plano de aula, planejamento separado da avaliação. Então, que a gente possa estar atento, né? A como o aluno está chegando, o que se espera dele, fazer uma avaliação diagnóstica, contínua, sempre, no início, essa diagnóstica, e depois sempre, e depois no final. Então, sempre se está reavaliando todo o processo. Eu acho muito importante isso. Ok, então, obrigado, Ju. Enoque e Roberto. Eu acho que dentro da avaliação uma questão que a gente tem batido, e eu queria ressaltar de uma fala do pastor João Pedro após as EBD, mensagem, de vez em quando eu ouço ele perguntar assim, faz sentido? Eu acho que essa frase, ele denuncia a avaliação que nós propomos que haja entre aluno e professor, entre a igreja e o seu pastor. Irmãos, faz sentido isso? Ou seja, nós estamos preocupados em dizer, valeu a pena vocês terem ouvido isso? Depois de ter ouvido, isso é uma avaliação, Ju, que está embutida nesse pacote e tem que ser uma preocupação nossa em dizer assim, daqui para frente, como é que isso vai ser significativo na sua vida? Porque uma vez conhecedor, nós somos devedores do cumprimento da palavra, da lei, de tudo mais. Então, faz sentido. Pastor, eu gosto mais quando o senhor termina, e eu uso essa fala aqui em Santa Maria, para que o povo me responda. E se na hora do culto alguém dizer assim, realmente, pastor, faz sentido porque eu vim procurando isso e Deus me encontrou com essa palavra. Então, essa palavra, ela está no contexto de avaliação. Maravilha. Roberto, vamos nessa. Algumas palavras metem medo em qualquer pessoa quando elas são ouvidas, né? Uma é matemática, outra é avaliação e outra é reprovação, né? Então, se junta as três, aí o cabra já desarma tudo, né? Só que nós temos a avaliação implícita que o pastor bem colocou a respeito que o bom aluno avalia o mau professor. Então, o que na verdade nós queremos aqui, a avaliação, ela não necessariamente seja um instrumento formal, uma coisa de você chegar e fazer uma prova para a pessoa saber se aprendeu ou não. Mas o que o pastor Enoque agora frisou bastante é saber qual é o sentido prático de tudo que nós estamos fazendo. Ou seja, se quando eu entro com um estado de aprendizado, de conhecimento da palavra na escola, e quando eu saio, se houve progresso, se eu consegui
ser um cristão melhor do que aquele que era antes, em função de ter passado por aquela escola. Né? Aquilo que a Débora acabou de colocar, da escola só com obrigações, que acaba se tornando aversiva. Né? Então, essa avaliação, ela é uma coisa muito mais implícita, muito mais, poxa, pessoal, eu me lembro quando eu tive aula com o Alex sobre dinâmica, eu vi isso aqui e apliquei muito bem para a minha vida, né? Então, acho que nesse sentido nós queremos fazer uma avaliação, uma coisa muito mais implícita do que aquela coisa mais formal. Isso é coisa, poxa, eu vou usar para minha vida, isso vai valer a pena realmente? Eu melhorei como cristão, porque depois que eu assisti a aula do Alex, então acho que é nesse sentido que a gente deve caminhar no termo da avaliação. Ok, obrigado. Agora, vamos só apresentar o nosso professor. Ele disse que isso era a coisa mais fácil do mundo, mas vamos apresentar o professor para ele dar o alô para você do como é que se faz o slide. Eu acho que uma das coisas uma das metodologias que nós usamos aqui foi o uso do slide, da discussão e tal. Vamos ver, então, como é que você pode fazer um slide. Você já se imaginou fazendo um slide? Bom, vamos nessa. Aí sim, não é? Cruz, credo em crucis. Davi, bom dia. O Davi está meio adoentado, mas se ele está meio adoentado, ele também está meio bom. Davi, como é que você está agora, meu amigo? Bom dia, Deus abençoe você. Bom dia, pastor, e bom dia a todos. A garganta voltou de novo a me encher a paciência, né? A voz está aqui igual a taquara rachada. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Bem, vamos lá. O pastor me pediu que passasse algumas informações sobre criação de slide, né? Quando falou de metodologia, eu já pensei comigo, aí mora o problema. Mas eu vou passar aqui para vocês como eu faço. Imagino que boa parte de vocês já sabem fazer um slide. Nós temos aqui o Joaquim, que é bom nisso, e eu peço que ele me ajude em algum momento aí, se tiver dicas e também passar como ele costuma fazer, para deixar o slide mais dinâmico. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente e vou mostrar o processo, como eu faço isso. Bem, eu vou utilizar aqui com vocês o PowerPoint, né? Do pacote Office. Bem, ao abrir o PowerPoint, nós nos deparamos com essa tela e nós temos aqui alguns modelos, né, de slides, como vocês podem ver, espero que estejam todos vendo. Porque quando eu compartilho, eu não consigo ver vocês. Sim, tá aparecendo, Davi, tá aparecendo. Ah, legal, valeu. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Quero só saber onde é que eu acho isso. Bem, na maioria dos sistemas que vocês utilizam, vocês devem utilizar, na maioria, o Windows. Quando você clica ali na bandeirola do Windows, do canto inferior esquerdo, você pode digitar o nome PowerPoint e ele já aparece ali para você buscar, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver isso. Estão conseguindo ver? Eu fazendo, buscando aqui no canto esquerdo inferior? Não está aparecendo, não. Então tá, então vamos seguir em frente. Depois, qualquer dúvida, podem me procurar durante a semana e eu vou ajudando quem tiver dificuldade. Acredito que a maioria aqui não tem dificuldade para criar um slide, mas vamos lá. Bem, após abrir o PowerPoint, ele nos apresenta aqui alguns modelos, né? Você pode escolher dentre esses modelos, o que mais se enquadra na aula que você vai dar. A gente tem que ter a preocupação de não criar um slide também muito chamativo, muito carnavalesco, ou como diz um colega, muito circense, porque você quer chamar atenção para o conteúdo, não só para o slide, né? Então, de preferência, você pode utilizar o branco, a primeira opção em branco. Aqui nessa primeira opção, que é dada em branco, você vai fazer os ajustes de uma vez só no final do teu slide. Bem, nesse caso aqui eu vou pedir ajuda ao pastor João Pedro, porque eu sei fazer o slide, mas geralmente eu faço isso a comando de um professor, que é quem me dá o conteúdo. Então, eu sei montar o slide, mas gerar o conteúdo em si do slide, isso é com cada professor, é com cada um de vocês, o que vocês querem apresentar. Aí eu peço que o pastor dê uma força aí nesse trecho, por favor. Davi, então,
hoje, nós podemos ficar só nessa aqui. Primeira coisa, quando você faz você usa uma ferramenta como o PowerPoint, para você é fácil dizer, você vai lá na aba e tal, e tal, e tal, e tal. Acontece que nós temos gente aqui que não sabe nem o que está na aba. Então, vamos lá, do início. As pessoas clicam, isso vale para o celular, ou vale para computador, vale só para computador, ou vale para celular e computador? Geralmente, os comandos são padrões, né? Animação, inserir, design, transição, são termos padrões na maioria dos apps ou dos programas de slides. Então, vai ter isso tanto no Google Docs, como a gente teve a oportunidade do Roberto nos mostrar isso na sexta-feira, né, lá na reunião, ele nos mostrou através do Google Doc. Lá também os termos são mesmos, são essas abas aqui, ó, que eu estou mostrando agora. Aqui é para inserir imagens, né, tabelas que você queira exibir. Nós temos também aqui desenhar, caso você queira marcar algo no texto, coisas do gênero. Nós temos o design. Aqui no design é quando, depois de todo o slide feito, você pode vir aqui nesses campos de designer e escolher o que você quer utilizar para o seu slide, né? O que você quer de fundo, qual imagem você quer exibir, coisas desse gênero, tratando do design do slide. Aqui nós temos as transições dos slides. Cada um desses aqui, ó, eu vou criar mais um aqui. Ok, Davi. Ideia. Sim. Eu estou me imaginando, naquele tempo que não tinha GPS, que a gente chegava numa cidade estranha e perguntava onde era determinado endereço, e dizia, não, é fácil, vai por aqui, passa 3 queijinhos, se você pegar a esquerda, no terceiro sinaleiro você vai à direita, aí você passa 4 quebra-molas. Amigo, já tem informações demais para mim, então vamos devagar. A Miri está dizendo que ela já não consegue enxergar isso. Joaquim, a sua palavra, depois a gente vai de novo, Davi. O que para você, você faz isso até sem ver, como a Sheila diz assim, o pastor é engraçado, ele escreve um texto, conversa com a gente, corrige o texto e nem está vendo o texto que ele está escrevendo. Porque para mim é uma das coisas mais fáceis do mundo. Mas é claro que essa coisa não é tão fácil assim. Mas vamos lá, Joaquim. Só um momentinho, Davi, porque eu gostaria que a pessoa pelo menos visse onde é que está essa ferramenta chamada slide no seu celular e no seu computador. Vamos lá, Joaquim. Bom, o Davi está ensinando você a fazer slides usando uma ferramenta. A primeira coisa que as pessoas têm que saber é que você tem diversas ferramentas que podem te ajudar a fazer um slide, não necessariamente no PowerPoint. Eu, particularmente, não gosto muito do PowerPoint. Ele tem suas limitações. Eu prefiro usar as ferramentas que a internet disponibiliza. É mais fácil, você pode fazer via celular. Se você vai usar o PowerPoint, por exemplo, você tem até para celular, mas é muito mais difícil de você ter no seu celular instalado e você não consegue fazer. Então, tem ferramentas que possibilitam que você faça, inclusive no seu telefone. Não é o caso do PowerPoint. Eu não uso PowerPoint. Minhas apresentações são feitas com uma aplicação que tem na internet que chama Prezi. Não é muito fácil de usar, mas ela dá uma certa interatividade. Eu gosto porque ela tem... Eu vou compartilhar minha tela e mostrar algumas que eu uso aqui para vocês terem ideia. Cadê onde está? Compartilhar a tela aqui nesta ferramenta de vocês. Eu não posso compartilhar. Posso sim. Ok, beleza. Espera aí, só para eu mostrar a ferramenta. Aqui, porque nosso horário chegou ao final, então vamos lá. Primeira coisa, você achar, o Joaquim achou, você achar onde tem um negócio que seja uma ferramenta para você construir um slide.
E agora o Joaquim e o Davi... Eu mostrei uma ferramenta. Trouxeram uma segunda coisa. Como compartilhar a tela. Veja que, para quem nunca fez isso, já tem coisa difícil demais. Aqui. Deixa eu dar um exemplo também. Vamos lá, Joaquim. Você, professor, eu faço as minhas aulas com um computador e um celular. E os dois estão ligados na mesma ferramenta. Eu apresento no computador e uso o celular para imagem, poder falar e ouvir. Então, eu estou com dois dispositivos ao mesmo tempo. Isso facilita, para mim, pelo menos, facilita muito mais a apresentação. A Meire botou aí a aula presencial. Eu, por exemplo, eu não gosto de aula presencial, principalmente porque a gente não tem quase nenhum recurso nas nossas salas de aula. Então, eu consigo fazer uma aula mais dinâmica usando um slide e eu não tenho essa ferramenta que eu possa apresentar, a não ser que eu faça como o professor do Nelson, que vai levar todo o meu conjunto de computador, de data show, de não sei o que, porque nós não temos isso disponível em todas as salas da igreja. Mas eu consigo fazer uma apresentação que pode ser compartilhada, está gravada na internet, ela é acessível, pode ser vista a qualquer momento, você pode acompanhá-la. Aliás, todas as ferramentas que eu usei aqui são públicas e qualquer um pode ver. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o projeto Entra na Cidade. É uma aula que o João Pedro, do livro do João Pedro. Qualquer pessoa na internet tem acesso a essa aula que eu dei aqui. Ele pode ver o que eu apresentei para os alunos, pelo menos o texto. Não vai ter o que eu falei, mas tem o texto, tem a apresentação. Então, nós temos várias coisas. Sem e-mail. Uma sala cheia de computador. Nós somos 10 salas. Não vamos poder usar todas essas 10 salas para apresentar a aula. Então, a ferramenta mais fácil hoje, todo mundo tem usado, é a aula à distância com várias câmeras. Joaquim, eu acho que a Meire está se referindo que a aula sobre instrução de como criar um slide... exatamente. Essa aula de ensinar seja presencial. Eu me prontifico a qualquer pessoa que queira aprender no PowerPoint ou em qualquer outra ferramenta a criar slide, que me procure durante a semana, que eu posso ajudá-lo a fazer. Essa é uma coisa que você tem que fazer com uma pessoa acompanhando e tendo alguns acompanhamentos. Tendo algumas dicas de, olha, você vai aqui, faz ali. Não dá para fazer isso até dar com uma ou outra ferramenta de como fazer. Mas gasta-se um certo tempo que eu acho que a gente não tem aqui nessa sala. Agora, uma coisa que me lembra também. Da mesma forma, isso é uma aula. O aluno também tem que ir atrás do conhecimento e os professores que são alunos têm que ir atrás de ferramentas para darem boas aulas para os seus alunos. Isso é nossa obrigação. Então, não tem excusas para ninguém não aprender, não. Nós vamos ficar por aqui hoje, por causa do nosso horário. Eu queria só apresentar a vocês aqui o nosso diretor e diretora, nossos líderes de EBD. O Roberto é o nosso Esdras, e Marilda, nossa Neemias, aqui, nosso líder e co-líder de EBD, que eu quero dar as boas-vindas a eles, e queremos orar. E a próxima aula, vocês já viram como a próxima aula vai ser bastante interessante, porque vai ser esta coisa que a gente começou. É fácil. Olha, meu filho fez ciência da computação. E quando eu perguntava um negócio para ele, ele dizia, isso é fácil. Pronto, aí danou tudo. Não é porque só que não explica, né? Acha tudo fácil, mas não explica, fácil. Né? E, às vezes, ele só dizia, isto é fácil. Virava as costas e ia embora. Quer dizer, para mim ficava ainda mais difícil. Como é que eu pego esse miserável para me ensinar? Me ensina aqui. No lugar de ele me ensinar, ele ia e fazia. Ele não estava me ajudando. Então, toda essa problemática a gente vai superar, porque a sua aula vai ser interessante nesse semestre.
Eu prometo. Roberto, Marilda, bem-vindos. Nós queremos orar por você. Nelson, que é um dos nossos professores, também já para a próxima aula. Davi vai continuar parte dessa aula. Depois o Nelson já vai tratar também de como compartilhar tela, como abrir uma sala. Então a coisa começa a ficar também interessante. Isso vale para líder de ministério, vale para líder de PG e vale para professor de escola dominical. Não pense que isso aqui é só para professor de escola dominical. Até você que é aluno de ensino médio, de professor que vai dar uma aula, vai dar um seminário, agora você precisa dessa ferramenta. Precisa dominar essa... Viu, pastor? Por exemplo, agora, a partir de domingo que vem, porque hoje eu prego, mas a partir do domingo que vem, ninguém mais prega sem mostrar slide. Então, veja só você. O pastor Marcos já está dizendo assim, pelo amor de Deus, não é? Roberto, Marilda, bom dia, bem-vindos, Deus abençoe você. Eu vou convidar o Nelson, nosso professor de domingo que vem, junto com o Davi. Aliás, já aqui é o seguinte, Joaquim, Davi, Nelson, Ailton, todo esse pessoal, Enoque, que eu sei que sabe fazer slides, nós teremos diversas microsalas para trabalhar na semana que vem, para você atingir um grupo de 3 ou 2 alunos para trabalhar aqui especificamente no fazer slide. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Nelson, ora por nós, ora por nossos irmãos, pelos nossos líderes. Graças a Deus que esses irmãos abriram o coração para nos ajudar aqui na EBD. Vamos Amém. 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 Senhor, meu Deus, meu Pai, gratos somos por esta oportunidade, Senhor, que podemos estar aqui reunidos, aprendendo um pouco mais de Ti, sendo instruídos em como levar os Teus ensinamentos para todos aqueles que Deus necessitam e para nós mesmos, Pai. Te agradecemos por este momento, pela disponibilidade de todos que participaram desta aula, Senhor. Te apresento a família de cada um que está aqui reunido, que possa ser providente, que abençoes, que trabalhes em nossos corações, Senhor, o desejo de ensinar e de levar os Teus ensinamentos para todos, Senhor. Que logo à noite possamos, Senhor, ter um culto de adoração digno de Ti, Senhor, onde possamos entregar o melhor de Ti e que na próxima aula possamos continuar tendo a qualidade de ensinamento e podemos estar aqui compartilhando aquilo que melhor sabemos fazer para que, num conjunto, consigamos levar os Teus ensinamentos a todos, Pai. Te agradeço por essa oportunidade e te entrego esta oração com a certeza de que és o nosso Deus, que estás nos ouvindo e que atenderás às nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado a todos. Lembrem de trazer 1 quilo de alimento. Hoje não é cobrança de ingresso, é participação. Então você fazer igual a Neemias. Celebrem e tragam uma coisa para compartilhar com quem não tem. Deus abençoe você, aproveite o seu dia. Obrigado pela sua companhia. Tchau.